Queremos chamar o pastor Roberto, estará trazendo a palavra de Deus. O Espírito Santo está trabalhando, está agindo. Se você não sentiu, procure sentir, porque o Senhor está aqui. Graças e paz, irmãos. Noite maravilhosa, onde a presença do Senhor se faz presente. Estamos aí numa quarta-feira, crescendo em fé. E quando o pastor me ligou para ministrar a palavra de Deus, eu estava com um propósito de trabalho nessa quarta-feira que eu estava traçando. E eu trabalhei na noite, na madrugada, e fiquei deitado descansando. E fiquei preocupado com o pastor, mandei uma mensagem para ele, e fiquei pensando. De repente, o telefone toca, falei para minha esposa, o pastor acabou de me ligar e pediu para me ministrar. Vou largar tudo na quarta-feira e vou buscar uma palavra do Senhor para nossas vidas, crescendo. E o Senhor começa a trazer no meu coração coisa magnífica sobre a fé. E eu comecei a folhear a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e não encontrava algo que ia trazer alegria ao meu coração. E aí Deus ele me trouxe na memória quando eu cheguei no Evangelho. Eu estava um certo dia no templo de Deus e minha esposa congregava ali, e ali um pastor ali falou sobre fé, e eu dizia para ele, eu tenho fé. Mas, e aí eu aí me converti, e aí um texto que mais marcou na minha vida foi a fé. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 1, peço para os irmãos abrir, vamos meditar nesse texto, em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, sem maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Então, eu me peguei nesse texto por causa da fé. E comecei a estudar sobre a fé. O que é a fé? O que é a fé? A fé não é apalpada, não é visível. A fé é um princípio. Quando nós conhecemos alguém e colocamos totalmente a confiança naquele alguém, nós temos fé. É uma fé natural. É uma fé que a gente podemos ver, é uma fé natural. E eu me lembro que quando eu estava numa filosofia de fé, totalmente diferente, não uma verdadeira fé, uma fé em Deus Baal, uma fé que Deus que não faz nada, não fala, não dá resposta, totalmente da fé que nós acreditamos, a fé em Cristo Jesus. Essa fé que os heróis que está em Hebreus, como Abraão, que pela fé, ele foi o pai das multidões. Nós afirmamos a nossa fé em Abraão, porque muitas promessas ele não viu, mas pelo ele acreditar na voz e na palavra de Deus, ele viu a multidão. Abraão é o pai da fé. Por quê? Ele acreditou naquilo que ele nunca viu, mas ele pôde sentir.
Abraão, da idade já avançada, Deus falou para ele que ele ia ter um herdeiro. E aí ele colocou a sua esposa Sara, já de idade avançada, pela medicina, uma mulher que já parou. As suas regras não poderia ter filho, mas Deus garantiu para ele, dentro do princípio da palavra. A palavra ela é um princípio, porque por tudo Deus fez na palavra. Quando nós olhamos em Gênesis, vai ver que Deus ele vê a terra sem forma e vazia. Então ele libera uma palavra, haja luz, e teve luz. Então a fé ela é afirmada dentro da palavra de Deus. Como eles acreditavam que viria o Messias? Como eles acreditavam que Jeová era Deus? Porque uma fé que ela já vem plantada no nascimento. Os judeus, quando os filhos nascem, ele começa a falar para os filhos que o Eterno é o Deus único. E fala todo dia, Deus é o Deus único. Os judeus falam, ouve, chamar o Deus único, porque Deus verdadeiro, pela sua fé, ele acredita em Deus. Em outras filosofias acreditam também, diz que tem fé, mas uma fé, que diz Tiago, uma fé sem obra, ela é morta. Quando falamos em a fé morta, é uma palavra muito pesada e muito forte. É uma fé que não tem vida, uma fé que não tem certeza. Então a fé é algo precioso. Como que nós vamos crescer na fé? Aprendendo a palavra de Deus. Eu estudei, quando estava na filosofia ao contrário, no Candomblé, eu estudei o Urubá. Eu conheci o Urubá todinho. Um dia a pastora Valéria, ela falou que veio um demônio lá dentro de um toco, e eu falei para ela os 3 tipos de demônio que tinha ali. E falei para ela em Urubá porque eu conhecia aqueles demônios. Era uma filosofia. Então, nós precisamos conhecer a nossa filosofia de fé. Como nós vamos refutar a nossa fé se nós não conhecemos o Deus que nós servimos? A Bíblia vai dizer em Osés que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer aquele que nós estamos servindo. Como eu vou servir Jesus se eu não conheço, eu não tenho relacionamento com Jesus? Como eu vou crescer na minha fé se eu não conheço esse Jesus que todos nós pregamos? O maçom não vai falar contigo sobre Jesus porque ele lê a Bíblia. E como você vai refutar a sua fé? Aonde está afirmada a tua fé? Se a fé é um princípio, você tem que obedecer o princípio de alguém que te ensina a fé. Se você não obedecer o princípio da fé, aquele que está te ensinando, você não tem fé. Porque alguém tem que falar da fé, da filosofia de fé que você serve. Que Deus que você serve? Me mostra que Deus você serve se Ele é vivo. Mas eu tenho fé. E aí na aprovação, cadê o teu Deus? Muitos vão falar assim, cadê o teu Deus da tua fé? Cadê a tua fé? E quando você é confrontado por alguém ou é disciplinado pelo teu líder, e cadê a tua fé? A tua fé está arraizada na firmeza, no firme fundamento? A tua fé está firme dentro do fundamento que é Jesus Cristo? Se você tem fé, você não vai murmurar contra uma liderança, você não vai murmurar quando você é disciplinado. A tua fé está crescendo porque você tem maturidade espiritual. Então você fica quieto. Quer crescer na fé? É ter princípio de obediência. Às vezes a gente não concorda. Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Porque o princípio das bênçãos é obedecer o princípio. Eu tenho fé, eu estou firme, tenho firmeza. Hoje em dia, alguns crentes, eles não têm mais raiz, pastor Rogério. Porque tem vários tipos de igreja, de dogmas,
que atrai os corações deles. Ah, eu não vou mais aqui, eu vou sair daqui. O pastor pegou muito duro. Nós precisamos criar raiz aonde nós nascemos, aonde nós crescemos. Temos que ter raiz para nós crescer. Nós temos que entender que quem nos chamou foi Jesus Cristo. Quem nos chamou foi Jesus. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo, não foi homem nenhum. E muitos estão presos, colocando a sua fé no homem. E aonde chega a sua frustração? E se você colocar a sua fé baseado em Cristo, você não se frustra. Você não se frustra. A fé, ela também vem quando tu é provado. Quer ver você já está crescendo? Quando você é provado. Porque Deus vai levantar pessoas do teu lado para se levantar, para ver se tu tem fé, para ver se tu está preso, se tu tem raiz nele, e raiz na onde você serve a Cristo. Deus não vai chamar ninguém de fora, é de dentro. Aí vai te provar, para ver se você vai murmurar, para ver se você está firme na palavra. Aí vai vir, cadê o amor ao teu irmão? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É o teu próximo que está te provando. Cadê a tua fé? A tua fé tem que estar ali agora. Tem que ficar, nossa, um irmão se levantou. Mas a Bíblia vai dizer que a luta não é contra as carne nem sangue, mas sim contra o principado. Assim como Deus tem os ministros que falam as suas palavras da verdade, Satanás também tem os seus ministros que se levantam contra ti. Ele não criou nada para se levantar contra ti, mas ele usa o quê? Aquilo que Deus criou, porque demos brecha, demos ouvido, demos a boca para falar. Então, Satanás se levanta para minar a tua fé, para acabar com a tua fé. Mas quando você conhece a verdade da palavra, a sua fé não é minada. Uma coisa que eu mais aprendi foi isso, fé. Servir a Cristo, tu vai viver numa vida, olha, tranquila, ninguém vai se levantar, calúnia, ninguém vai se invejar de você. Olha, você... Não, filho. Se tudo for tranquilo, a sua fé está uma fé morta. Porque Deus tem que te provar para a tua fé estar firme nele. Quando o Hebreu diz, a fé é o firme fundamento. Fundamento em quem? Em Jesus. Mateus capítulo 7, no versículo 24. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e eu pratico, semelhava um homem prudente que edificou sua casa no quê? Na rocha. Quando falamos casa, falamos disso aqui, ó, nós estamos firmados na rocha que é Cristo. A sua fé não vai ser abalada, porque você está em Cristo. Pode passar o vento que for na sua vida, mas você permanece ali firme na rocha que é Jesus. Quem te chamou? Quem te chamou para a obra? Foi Jesus. Você pensa que você é um soldado que nunca vai para a guerra. Você é um soldado que vai ficar dentro de uma vitrine para todo mundo ver. Olha como ele é bonito, olha como ele tem conhecimento, olha como é que ele tem graça. Não, você é soldado para ir para a guerra, para as batalhas. Porque você vai lá fora falar da sua fé. Quando nós vamos evangelizar, a gente encontra um monte de tipo de pessoas, não é? Macumbeiro, espírita, um monte. E aí você tem que falar desse Jesus aí que nós falamos. E aí? Nós falamos de um Jesus vivo. Não é assim? Nós não falamos? Nosso Jesus é vivo, Jesus vive. E aí? E ele vai dizer para você, e a minha mostra aí, Jesus? Aí a Bíblia vai dizer em João, bem-aventurado é vós, que não me viu, mas creu. Nós acreditamos que Jesus vive. Nós sentimos a presença, de Jesus, porque temos fé e acreditamos, não precisamos ver. Nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Jesus está voltando, e a tua fé está firme? Está cochilando na fé? Está dormindo na fé? Não, nós temos que estar atentos na fé. Estamos aí, um período do Brasil, como é que está o Brasil aí? Porque a mídia não fala como que está lá em Brasília. Lá está igual um barril de pólvora, está quase explodindo. Daqui uns 4 meses vocês vão ver o que vai acontecer em Brasília.
Mas a nossa fé, ela vai alcançar, porque nós oramos a um Deus que tem controle em todo o universo. A fé vai mudar a história do nosso país. A nossa fé, ela vai mudar a história da sua família. A nossa fé vai mudar o percurso da tua história. A nossa fé, unida em oração, vai mudar a história da igreja na face da terra. Se você crê, verás a glória do Senhor sobre o Brasil. Nós precisamos botar a nossa fé em ação. Quem já viu um grão de mostarda? Jesus vai fazer uma analogia sobre o grão de mostarda. Um grão tão minúsculo, mas um pé tão grande, aonde um pássaro faz ninhos e descansa. Nós precisamos ter essa fé aí pequenininha, mas ela pode mudar a história da humanidade. Essa fé aí, ó. O irmão contando um testemunho, eu tinha vontade de tirar a habilitação, de comprar um carro, de ter uma moto. Eu via todo mundo no posto de carro, de moto, eu a pé, passava, chovia água na minha cara, ninguém me dava carona. E aí o que eu fiz? Aí apareceu o carnê ouro, o pastor Elcio falava assim: pega o carnê ouro e aí tu vai conseguir fazer um propósito. Eu, propósito? Aí falei para minha esposa, vou fazer um propósito então. Aí peguei o carnê ouro e comecei a orar: Senhor, eu preciso tirar a habilitação, mas sabe, eu não tenho dinheiro. E eu comecei a orar. Aí terminei um carnê ouro e nada de habilitação e nada de um carro. Aí está minando a tua fé. Aí tem algumas vozes que falam assim: para que tu pagar isso aí? Para que tu pagar isso aí? Para que pagar isso aí? Para quê? Sempre levanta umas vozes para minar a tua fé. Olha, o pastor vai trocar de carro zero e tu vai continuar andando a pé. Mas a minha fé não abala, mesmo que eu não veja, mas eu sei que vai acontecer. Há um tempo para acontecer as coisas de Deus. Tu precisa ter fé que vai acontecer. Aí paguei no segundo, eu comecei de novo: Senhor, eu preciso tirar minha habilitação. Aí eu fui pregar na igreja do cunhado do pastor Antônio Carlos, lá na Pedro Leste. Aí Deus usou ele para falar comigo. O pai já foi. Então o que aconteceu? Eu não tinha nada, R$1 no bolso para tirar a habilitação. Então foi tudo por fé. Por fé eu alcancei, eu passei nos exames, não tinha dinheiro, Deus proveu dinheiro, consegui tirar a habilitação. Eu vim chorando no meio do canal, passei, falei para minha esposa: consegui passar. Pela fé, a primeira vez não deu certo, mas eu não me abalei na minha fé, eu continuei, porque eu sei em que fonte eu estou enxertando a minha finança. É terra boa, é terra fértil, eu sei que eu vou conseguir. Aí a segunda, fui na moto, a mesma coisa, consegui a moto. Aí no carro a mesma coisa, o carro continua a mesma coisa, na fé no carro foi mais tremendo, eu precisei orar. Deus fez algo sobrenatural, porque o natural eu fiz. O sobrenatural Deus fez na minha vida, porque o natural eu já tinha habilitação, agora o sobrenatural era Deus. Deus entrou no sobrenatural na minha fé, sobrenatural. Coisas da natureza eu posso ver, mas o sobrenatural, aquilo que eu não vejo, a prova, Deus já mostrou. Aí orei, fiz o propósito, paguei o carnê. Quando eu estava pagando a última prestação do carnê ouro, eu estou orando de manhã cedo, umas 8 horas, a Rosana estava dormindo, aí o telefone toca, eu fui na concessionária: vim fazer um test drive, eu toda alegre, carta nova, novinha. Olha, eu vim aqui porque Deus falou para mim comprar um carro com você, e Ele vai pagar. Uma tal de Rosângela loira. A mulher se arrepiou e falou: esse cara é louco. A fé é loucura, filho, é loucura, tu tem que acreditar. Entrei no banheiro, dobrei o dia ao Senhor: olha a confusão que o Senhor me colocou. Aí fui lá, a mulher: tu tem habilitação? Tem. Vamos lá, e puxou, deu tudo certo.
Aí passou pelo Banespa, pelo Santander e pela Volkswagen, financiou. Aí preparou os documentos, eu assinei, e aí ele, tu precisa dar uma entrada. Eu puxei o bolso assim e falei assim, não tenho nem nada, só areia. Mas o meu Deus falou que vai pagar. Enquanto ele foi lá dentro, eu fui no banheiro de novo, dobrei meu joelho, Senhor, olha o que o Senhor fez comigo, vou passar a maior vergonha. Aí Deus falou para mim outra vez, vai lá e diga que eu vou pagar. E eu falava assim, eu estou ficando doido. Aí o Senhor, por favor, aí tem um amigo meu que era supervisor da agência, falou, eu vou ser financiador do teu carro, fica tranquilo. Aí eu já me fiquei tranquilo, falei, Senhor, tu já começou a falar. Aí quando ele veio com outro papel, eu falei para ele assim, deixa para lá essa ficha, o mês que vem eu venho aqui com os 5 mil e eu pago a entrada do carro. Aí sai um homem grandão assim, pode deixar, eu pago a entrada e ainda vou dar o documento do carro dele. A fé que você não vê, mas você pode sentir, pode pegar. Quando eu peguei o documento do carro, eu falei, é meu. Deus falou, não é teu, chama a tua esposa. Aí, quando eu cheguei lá, esse é o carro, botou a mão. Aí eu falei, glória a Deus. Deus falou, agora pega a chave do carro e o documento e diga que o carro é dela. É a mesma coisa botar o doce na boca da criança e tirar. Mas eu não murmurei, mas ele provou a minha fé e a minha fidelidade com ele, e a minha obediência a ele, com a minha esposa. Porque a fé, ela está baseada na verdade da palavra. A fé é um princípio sólido. Nós não precisamos, tem que obedecer. Primeiro princípio, quer crescer na fé? Obedeça. A fé é um princípio fundamentado e sólido na palavra. Precisamos criar raiz aonde que congregamos. Eu não queria nem falar isso. Precisamos, querido. Não é qualquer puxão de orelha que vai fazer você sair da presença de Deus. A tua fé, filho. Tudo que nós falamos, tudo que nós somos disciplinados é para o crescimento do nosso ministério. É crescimento para a nossa vida espiritual e vida secular. Eu disse para o pastor um dia desse para ele assim, meus amigos, aqueles que falam a verdade a mim, porque aqueles que não falam a verdade para mim, não é meu amigo, está vendo eu descer o abismo e não me segura. Ele está falando a verdade. Então, a fé é um princípio verdadeiro. Cria raiz no ministério que você está, porque ele é bênção para a sua vida. Se eu olhar para trás, da onde que eu vim, 20 anos que eu vou fazer no ministério, olha o que eu sou. O que eu era e o que eu sou hoje no ministério. Alguém investiu na minha vida ministerial. Alguém acreditou no meu ministério. Alguém acreditou na minha pessoa. E quem foi? Através de Deus para alguém. Deus trouxe revelação a alguém. E temos que obedecer. Nós estávamos fazendo um templo lá, Santa Cruz, e quando nós terminamos de aterrar, o pastor entrou lá e falou assim, eu estava amarrando o ferro, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Oswaldo, coloca o Roberto na faculdade teológica. Nós precisamos conhecer aquele que nós servimos. Ou se inspiramos em alguém, na vida de alguém. Se baseia a tua fé em alguém, sim, celestial, e obedece àquele que Deus colocou para direcionar você. Tudo que falando, que o pastor ensina, é para o nosso bem. Uma experiência de vida. Segundo, é o nosso pastor. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos pastores, não murmurar contra os nossos pastores. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Fundamento das coisas que não se espera e as provas que não se vê. Você vê um fundamento das provas que nós não se vê, nós não vimos nada, mas só que nós temos que acreditar no sobrenatural que Jesus faz. Se Jesus falou que vai levar nós à eternidade, ele falou, ele vai levar. Se ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1, vai dizer, não vos turbe o vosso coração e crede em mim.
A casa do meu pai há muitas moradas. Então, se ele falou, nós temos que acreditar, é uma casa morada, então ele está preparando a nossa casa. Ele está preparando. Eu não quero pegar a minha chave. Quem quiser pegar na minha frente, pode pegar. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui para pregar e ensinar. Porque quando estiver pronta a casa, ele vai entregar a sua chave. É a hora que você vai para a glória. Quem quer ir para a glória aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus, viu como é que eles ficam? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir, pastor, tu viu? Ninguém quer ir. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer ir. Mas é uma certeza que Jesus vai voltar, buscar a igreja, e nós temos que ter essa fé. Não podemos cochear em pensamento e ter dúvida na nossa fé, na volta de Jesus Cristo. Os judeus, eles não acreditam. Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer em João, no Evangelho de João, capítulo 1, 11, vai dizer, eu vim para os meus me rejeitaram. E quando você vai ver a parábola de Lucas lá, que ele fala do semeador, tinha uma multidão lá. E falou, uma semente caiu em um lugar, a outra caiu em outro, caiu em pedra. Mas tinha pessoas lá que não acreditavam lá na semente lá. Que a semente é a palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra de fé. Que Jesus viria buscar a sua igreja. Jesus já sabia, aí perguntou os discípulos para ele, mas que parábola? Jesus falou, olha, com eles eu falo em parábola, mas com vocês eu falo sobre o reino de Deus, eu estou falando sobre o reino de Deus. Jesus estava dando uma repreensão para eles terem fé, para eles não cochear na fé. O maior incrédulo que tinha era Tomé, mas teve que acreditar. Ele viu as marcas. Tem pessoas que têm que ver acontecer, pastor, para acreditar. Tem que acontecer. Aí aconteceu comigo, aí muitos vão pegar essa carona na minha fé. Pô, se aconteceu com o pastor Roberto, vai acontecer comigo. Deus falou que ia pagar, vai pagar. Se pagou para ele, vai pagar para mim também. Mas não sabe o preço que tu tem que pagar para acontecer as coisas. Tu tem que obedecer. Se tem princípio, tem regras, tem dogmas. Porque todo mundo quer, mas ninguém quer seguir os princípios, as dogmas que nós aprendemos. Nós temos uma doutrina, precisamos aprender. E é difícil aprender e obedecer e praticar a palavra de Deus. Porque falar é muito fácil. O problema é praticar a tua fé. A tua fé está morta, tem que ativar a tua fé. Tem que ativar a tua fé. Quer acontecer, quer ver avivamento? Tem que ativar a tua fé. Quer ver a tua empresa crescer? Ativa a tua fé. Quer ter um emprego bom? Ativa a tua fé. Vai estudar, vai se formar, vai ter uma formação acadêmica para se ingressar no mercado de trabalho. Agora, como é que opera esse seguinte, Roberto? Falei, tu precisa treinar, tu precisa ter um estudo, o básico. Não, vou subir lá e vou ligar. Falei, tu vai matar um monte de gente aí embaixo. É a mesma coisa a Bíblia, tu tem que conhecer. Aqui tem um monte de receita para você. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A fé é mudar o nosso caráter e ter um caráter de Cristo verdadeiro. A fé é isso. Quer crescer na fé? É mudar a tua atitude, o teu caráter e viver o caráter de Cristo. Porque Cristo veio trazer um novo caráter para nós. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que se prostituía não se prostituía mais. A prostituta não é mais prostituta, agora é missionária, é pastora, é pregadora. O traficante hoje não é traficante, hoje é pregador da palavra. Aquele que matava, agora ele resgata a vida. Porque o caráter de Cristo entrou nele pela fé, ele ouviu a palavra e praticou a palavra, ele obedeceu a palavra, então a fé dele está crescendo, porque ele está vivendo o princípio da palavra. É tão fácil, é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. No candomblé, você não vê os irmãos se ganfiando, você não vê os irmãos brigando, não. Do mesmo lugar. Eles são tão unidos, tão unidos. Se alguém de fora bater num deles, vocês vão ver o que acontece.
Eu me lembro que quando eu tomei uma facada aqui na cidade, o pessoal do Rio de Janeiro veio tudo para cá. Foram na Santa Casa e encheu onde que eu estava. Por quê? O que eu fiz? Eu fiz um sacrifício e naquele dia eu não podia beber, eu tinha que ter jejuado o dia todo. E eu fiz um sacrifício a um demônio, que esse demônio matava. E eu esqueci e fui, de repente sai um rapaz de rua endemoniado com a faca e veio me esfaqueando. Olha só como os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quer crescer na fé? Sacrifica, jejua, ora, busca a presença do Senhor. Buscai-me eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Buscar, vai crescer na fé. Hoje eu perguntei para você, como nós crescemos na fé? Em oração, perseverando, jejuando, não com muito conhecimento não, mas conhecendo que Cristo ressuscitou entre os mortos, que Cristo vive em nós, o Cristo mora em nós, o Espírito de Deus habita em nós, e nossa fé foi crescendo, não olhando para os outros, mas olhando em Cristo, aprendendo à luz da palavra de Deus, conhecendo a verdade está nos libertando. Quando essa verdade entra dentro de nós, ela vai tirando todas as impurezas que estão no nosso coração. Às vezes nós iramos, às vezes nós sentimos raiva, mas o Espírito de Deus nos traz alegria, traz o amor. Ele é teu irmão, se expressa o amor. Ou pensa que não dá vontade de vez em quando dar umas braçadas em alguém? Mas a gente oramos e buscamos a presença do Senhor. Porque quando nós olhamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você vê o crescimento em Cristo, a nossa fé. Não importa a tempestade, mas importa que Deus é nossa vida. E muitas vezes pedimos justiça. Mas vou pedir justiça se eu não sou justo? Nós temos que aprender, crescer, crer no Senhor. O último, a obedecer a palavra de Deus. Quando Deus fala com você, ouve, e aí você tem uma resposta para responder para Deus aquilo que Deus pergunta dentro da palavra. Quando está ministrando aqui, Deus está falando conosco. Você espera e depois responde a Deus toda aquela palavra que está sendo ministrada, porque Deus está falando contigo. O que Jó falou para Deus? Talvez Deus perguntou para Jó, onde que tu estava quando eu criei a terra? Quando eu criei a terra, tu estava onde, Jó? E aí é difícil de ele responder isso. Porque ele perguntava para Deus. A nossa fé não é perguntar, mas acreditar que o Senhor é o Senhor dos senhores, Reis dos reis e Governador dos governos. A nossa fé não pode esmorecer, irmão, por causa de tempestade, de problema. Lança a tua ansiedade, porque o Senhor cuida de vós. Não se preocupa não com o que vai acontecer, mas a tua esperança, a tua promessa vai acontecer, porque é a palavra de Deus, que ela é imutável, ela não muda, ela vai se cumprir na sua vida. Quando você vive dentro da palavra de Deus, ela não vai mudar, ela vai mudar a sua história. Porque eu vejo hoje Deus fazendo coisas grandiosas na minha vida, por causa da fé. Às vezes passamos uma tempestade, eu e minha esposa ontem estava com a pressão, ela tomou 7 remédios lá, eu estava aqui numa reunião, mas eu estava aqui em espírito, eu sei, enquanto eu estou aqui, Deus cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, pela fé nós estamos aqui baseados. Eu não posso esmorecer minha fé, eu não posso largar, não, eu estou cheio de prova, eu vou largar a fé, vou largar o meu ministério, não, a minha fé está firmada em Cristo, a minha fé está firmada em Cristo. Ele me garante a salvação, Ele me garante o refúgio, Ele me garante a paz, Ele me garante a promessa. Qualquer tempestade a gente ia largando a nossa fé, mudamos até de filosofia. Tem pessoas que largam até a igreja para voltar para o candomblé, para o budismo,
Não, filho, nós temos uma fé firmada na rocha, aquele que vive e reina para todos sempre. Não olhar para as coisas que para trás ficaram, mas prosseguimos para o alvo, que é Jesus. É esse que é o consumador da nossa fé. Amém? Até aqui, Deus me deu. Porque se eu falar mais, vou falar da minha carne, não do Espírito. Amém? A nossa fé quer crescer em fé, obedeça os princípios da fé. A obedecer a palavra de Deus. Crescendo em fé é crer. Quer crescendo na fé? Ouve a palavra, pratica a palavra e depois espera para responder a Deus aquilo que você precisa. Dependente de qualquer adversidade que você passar, não larga a sua fé por nada. Tudo que nós aprendemos, nós somos exortados com amor pelo Senhor. Porque Deus, Ele tem propósito muito maior do que você pensa. Os propósitos de Deus na sua vida é muito além que você possa ver. O que Deus tem sobre vós é coisa de paz. O Senhor não trouxe rumores para a sua vida, não, Ele trouxe paz. E nós precisamos andar debaixo dessa fé que está baseado em Jesus Cristo. Amém? Ficam de pé em nome de Jesus. Sabe, Senhor, a nossa vida, Senhor, é baseada, Senhor, na fé, mas na fé da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor falou sobre a palavra. Oh, aleluia, Jesus. E a palavra que o Senhor falou, houve luz e teve luz. Quando nós olhamos, Senhor, meu Deus, em tudo que o Senhor falou, foi por palavra. O enfermo estava ali, o Senhor falou por palavra, uma palavra de cura. Assim como o Senhor liberou, Senhor, o salmista vai dizer, Senhor, que o Senhor liberou uma palavra de cura, e o curou e o libertou. Senhor, mas foi pela fé, Senhor, e nós acreditamos nessa fé, Senhor, que não é palpável nem visível, mas nós acreditamos, nós sentimos na fé, Senhor. Tem pessoas, Senhor, que precisa de cura, Senhor, meu Deus, talvez não é espiritual, mas é física, Senhor. É o Senhor que sonda nessa noite o nosso coração. É o Senhor que sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que formasse cada membro do nosso corpo, o Senhor já tinha escrito a nossa história, e ninguém pode apagar e nem acrescentar a nossa história, porque Tu és o nosso Deus, e nós acreditamos, Senhor, que Tu ressuscitou dos mortos, Senhor, para trazer alegria. Senhor, em nome de Jesus, Tu levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Foi por Ti, pelo sacrifício, Senhor, que nessa noite vai soldando a cada coração, Senhor, nessa noite, tirando a ansiedade, a angústia, Senhor. A Tua palavra, na verdade, ela liberta. A Tua palavra cura, Senhor. Na verdade, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o entendimento dos meus irmãos nessa noite. Ilumina, Senhor, para que eles venham ver, Senhor, coisas maiores, Senhor. Coisas que os olhos não viram, nem ouviram falar, e nem se assentaram no coração do homem. Mas é coisa que o Senhor prepara porque o Senhor ama cada um. Pai, vai tocando em cada vida nessa noite. Eu te peço que Tu vai tocando, Senhor, meu Deus, na alma, no corpo e no espírito, Senhor. Tem coisa, Senhor, que está escondida em corações, Senhor, meu Deus, que só o Senhor pode arrancar nessa noite, através da luz da Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra, ela é transformadora, Senhor. Vai entrando, Senhor, em cada coração nessa noite. Eu vejo, Senhor, meu Deus, uma graça do Teu Espírito sobre essa igreja, sobre o Teu povo. Vai tocando, Senhor. Vai quebrando toda a fortaleza da mente. Não deixa suas mentes vaguear nessa noite, porque eu sinto o Teu Espírito curando a alma e o Espírito.
vai trazendo saúde, Senhor, vai trazendo saúde no coração, na alma, no espírito, Senhor. Vai restaurando família, vai restaurando, Senhor, família nessa noite. Traz, Senhor, a alegria de te adorar. Que haja um grande avivamento para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Essa é a nossa oração que fazemos perante a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.